Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre capacitores. Estamos entrando na reta final desse nosso volume 10 e eu optei por dividir essa sessão, que começa aí na página 53, em duas partes. Nessa primeira aula aqui eu vou falar de forma geral sobre os capacitores, o que é, né, a capacitância, o que é, como que a gente calcula. E numa próxima aula a gente vai estar falando sobre a associação dos capacitores. Tá? Então eu vou dividir a sessão em duas partes para não ficar muito extenso e muito cansativo. Vamos lá, página 53 então aí. Bom, primeiramente o que são os capacitores? Né? Para a gente entender, vou usar aqui a imagem do nosso próprio livro, que mostra para a gente várias câmeras fotográficas, né, sendo utilizadas para tirar fotografias com flash ligado. Como que funciona o flash? O flash ele precisa, claro, de uma bateria, né? Tem um dispositivo lá que é o capacitor, que vai armazenar a energia que vem da bateria. Então a bateria carrega o capacitor, tá? E durante o momento de tirar a foto, né, esse capacitor descarrega aquela energia que ele está armazenando ali de forma rápida, né, de uma forma brusca. Então, o flash que a gente vê é a descarga da energia que estava armazenada no capacitor de uma forma repentina, fazendo com que, né, essa lâmpada do flash brilhe intensa e rapidamente. Então, os capacitores eles são dispositivos que vêm nos nossos circuitos elétricos que têm como função armazenar energia. Eles são essas pecinhas aqui, olha. Muitos de vocês já devem ter visto isso em alguma situação, né? Às vezes quem já abriu aí um circuito de um rádio, de um carrinho, de pilha, alguma coisa assim, já deve ter visto essas pecinhas cilíndricas azuis aqui. Esses aqui que são os nossos capacitores e são eles que vão estar armazenando a energia num dado circuito para que essa energia possa ser liberada e fornecida ao circuito no momento específico. No nosso circuito, a gente não vai ficar desenhando ele bonitinho do jeito que está aí. A gente usa a representação esquemática. A representação de um capacitor, que a gente representa pela letra C maiúsculo, tá? É essa daqui. Okay? Então, quando a gente tiver uma linha com essas duas barrinhas aqui na vertical, né, cortando ali essa linha, isso está representando para a gente um capacitor. A gente vai ver isso mais especificamente na próxima aula, onde eu vou estar vendo com vocês a parte de associação, e a gente vai ver, né, que os nossos circuitos aparecem com essa representação aí. Tá? Nesse ponto a gente pode ficar na dúvida, mas já que o capacitor tem a finalidade de armazenar energia e as pilhas ou as baterias também fornecem energia ao circuito, qual que é a diferença entre eles? Bom, a principal diferença, na verdade, tem duas aí. É que, primeiro, o capacitor ele descarrega rapidamente. Né? No caso do flash, ele descarrega instantaneamente. Enquanto a bateria, uma pilha, ela vai descarregando lentamente. Outra questão é que nos capacitores a gente consegue obter uma diferença de potencial elevada, enquanto as baterias a diferença de potencial é muito baixa, né? 1,5 volts, né? Às vezes 6, 9 volts. Então, assim, seriam aí as principais diferenças que a gente tem entre os capacitores e as pilhas, as baterias. Ok? Então, continuando aí, o que seria essa capacidade eletrostática? Nós sabemos que quando a gente eletriza um objeto qualquer, esse objeto ele armazena uma certa quantidade de carga. Né? Então, essa quantidade de carga que é armazenada por um corpo qualquer, ele depende de algumas características, como no caso o material, o meio. Né? Então, para caracterizar isso daí, foi definida a capacidade eletrostática ou capacitância, tá? Que é a mesma coisa. Essa capacitância ou essa capacidade eletrostática de um condutor qualquer é uma constante associada à sua capacidade de armazenar carga elétrica. E ela pode ser calculada por essa expressão aqui, a capacitância, C, né, que é a representação que eu falei agora há pouco, né, do capacitor. Na verdade, o capacitor ele é expresso em função da sua capacitância. Então, a gente usa a letra C maiúscula aí. Então, essa capacitância ela pode ser obtida dividindo-se
a quantidade de carga que está sendo armazenada lá no nosso objeto pelo potencial ao qual ele está submetido. Tá? Então, capacitância é igual a Q dividido por V. E aí, né, se a gente pensar aqui em unidades de medida, a gente sabe que no sistema internacional a carga é dada em coulomb e o potencial é dado em volts, né, como a gente viu aí na última semana. Então, a capacitância ela é medida em coulomb por volt. Tá? E, em homenagem ao cientista Michael Faraday, eles colocaram, ou pelo menos reproduziram aqui parte do nome dele como unidade de medida. Tá? A essa unidade coulomb por volt a gente vai chamar de farad. Tá? Não é Faraday. Faraday é o nome do cientista, Michael Faraday. A unidade de medida é farad, que a gente vai representar pela letra F minúscula aí. Tá? Então, a capacitância de um capacitor qualquer é dada em farad, ou microfarad, nos submúltiplos que a gente já está acostumado a lidar com eles aí. Certo? Então, capacitância ou capacidade eletrostática é uma grandeza que está associada com a quantidade de carga que um capacitor qualquer consegue armazenar. E aí, condutores diferentes têm capacitâncias diferentes. Então, a gente vai ver como está determinando a capacitância de um capacitor qualquer ou de alguns capacitores diferentes aqui. Começando primeiramente aí com os condutores esféricos. Tá? Então, como que a gente faz para determinar a capacitância de condutores esféricos? Então, vamos considerar que a gente tem aí uma esfera de raio R, né? E a gente queira descobrir qual que é a capacitância dessa esfera. Então, está aqui a minha esfera de raio R. Pelo que a gente acabou de ver ali, por definição, a forma que a gente tem para calcular a capacitância é a carga dividida pelo potencial. Só que no caso da esfera, a gente viu lá atrás que o potencial é dado pela forma K vezes Q dividido por R. Né? Então aqui, se a gente substitui nessa expressão do potencial aqui, olha, o V, essa expressão K vezes Q dividido por R, aqui a gente simplifica esse Q com esse Q, e aí a expressão da capacitância da esfera, ou de condutores esféricos, é dada por essa expressão aqui. Tá? C é igual a R dividido por K, onde K é a constante de Coulomb, tá? Que é aquela constante característica do meio. Então a gente observa que a capacitância ela depende unicamente do raio. Né? Claro que aqui K depende de K, mas o K é constante. Então o que vai alterar aqui é o raio do condutor esférico. Quanto maior for o raio, maior é a capacitância. Então a gente tem dois capacitores aqui, esféricos, né? Cada um com uma carga Q1, e o primeiro com a carga Q1 e uma capacitância C1, e o segundo com a carga Q2 e uma capacitância C2. Como o primeiro tem um raio maior, a capacitância dele, a capacidade que ele tem de armazenar cargas elétricas é maior do que a do segundo. Então esse é o primeiro tipo de condutor aí que a gente tem, que a gente aprende a calcular a capacitância dele. A capacitância é R dividido por K para condutores esféricos. Segundo, os capacitores planos, ou capacitores de placas paralelas, como também são chamados. Tá? Como o próprio nome já sugere, são duas placas planas, dentre as quais a gente tem um meio isolante, ou um meio dielétrico, como é chamado. Tá? Então aqui a gente tem essas placas eletrizadas, né? E aqui no meio a gente tem, ou placas condutoras, né? Aqui no meio a gente tem um meio isolante. Pode ser ar, pode ser óleo, sei lá, algum outro material. Tá? O importante é que seja um material isolante. Então esse é o capacitor de placas paralelas. Cada uma dessas placas tem aqui uma área A. Tá? Então, e para calcular a capacitância desse tipo de capacitor, nós vamos usar essa expressão aqui. Capacitância é igual a epsilon, eu vou falar nessa letrinha, e multiplicar a área dividido pela distância entre as placas. Tá? Então aqui as nossas placas estão afastadas de uma distância d uma da outra. Então, esse d que aparece na forma é essa distância aqui entre as placas. A é a área das placas, né? E esse epsilon, pessoal, é uma constante que depende do meio. Tá? Essa constante, no caso do vácuo, ela tem esse valor aí, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro.
Tá? Então, é um valor que a gente não precisa decorar, isso aí vai estar aparecendo para a gente nos enunciados, a gente não tem que guardar isso. Tá? Mas ela varia de acordo com o meio, com o material dielétrico que tiver aqui no meio. Se for o ar, né, no vácuo, como a gente considera sempre aí, esse ε0, né, ele vai ter esse valor aqui. Ok? Então, os dois tipos de capacitores aí que a gente tem formas específicas para calcular a capacitância deles. Os capacitores esféricos e os de placas paralelas, ou capacitores planos. Bom, uma vez que a gente já entendeu o que é um capacitor, como calcular a capacitância deles, como que a gente faz então para chegar na energia que é armazenada por cada um desses dispositivos? Então aqui a gente tem um gerador, uma pilha, e aqui em cima um capacitor. Observem que existe uma diferença na representação dos dois, né? As linhas aqui na vertical do mesmo tamanho representam o capacitor, como a gente viu lá no início da aula, e essas linhas na vertical, mas com tamanhos diferentes, elas representam um gerador, uma pilha, por exemplo. O tracinho maior representa o polo positivo, o tracinho menor representa o polo negativo. A gente vai falar com mais detalhes disso aqui no próximo capítulo, né? A gente vai estar estudando eletrodinâmica. Mas o que importa aqui é que a gente tem uma pilha e essa pilha vai fornecer energia para esse capacitor. Tem aqui uma diferença, né, de polo positivo e polo negativo ali. Mas como calcular então a energia que está armazenada, ou que é armazenada por esse capacitor? Se a gente olhar aqui a nossa fórmula, né, capacitância é igual a Q dividido a diferença de potencial que existe aqui nos polos desse capacitor. Se nós multiplicarmos cruzado aqui, a gente vai obter que Q é igual a C vezes 1. Colocando isso num gráfico, né, a gente tem aqui um gráfico da quantidade de carga em função da diferença de potencial. Então a gente observa que essa capacitância ela é constante para o mesmo capacitor. Então, à medida que eu vou aumentando a diferença de potencial, eu vou aumentando a carga, e vice-versa. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. E o gráfico de duas grandezas que são diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Então, se a gente fosse construir um gráfico da quantidade de carga em função da diferença de potencial nos polos do nosso capacitor, a gente encontraria um gráfico semelhante a esse daqui. E se nós calcularmos a área abaixo desse gráfico, a gente vai obter isso daqui. Olha. É um triângulo, então a área é base vezes altura dividido por 2. Pensando aqui, né, na base Q vezes a altura, que é U, então fica Q vezes U dividido por 2. Essa área abaixo do gráfico, ela é numericamente igual à energia potencial elétrica que é armazenada pelo nosso capacitor. Então, para a gente determinar a quantidade de energia que um capacitor consegue armazenar, basta que a gente calcule a área abaixo do gráfico Q versus U, ou seja, da quantidade de carga versus a diferença de potencial a qual ele está submetido. Aí aqui é aquela velha história, né? Esse Nzinho aqui em cima do igual, numericamente igual, significa que a energia potencial elétrica ela tem um valor numérico igual à área. A unidade medida é diferente. A área medida em metro quadrado, a energia medida em joule. Tá? Então, esse N aqui é só para informar para a gente que os valores numéricos são iguais, as unidades de medida não. Então, a energia potencial elétrica ela pode ser calculada por essa expressão aqui, tá? Q vezes U dividido por 2, ou se a gente tiver o gráfico também é possível determinar o valor por ele aí, tá? Assim como a gente fez aqui. Qualquer um dos dois caminhos me levam ao mesmo resultado. Né? A quantidade de carga vezes a diferença de potencial a qual o capacitor está submetido, dividido por 2. Certo? Então, dessa maneira, a gente consegue descobrir aí qual que é a energia armazenada num capacitor qualquer. Bom, vou parar por aqui nessa primeira aula, né? A gente viu o que são esses dispositivos, para que eles servem, como que a gente representa isso no circuito, como calcular, o que é a capacitância, como calcular essa capacitância, né? essa característica dos capacitores esféricos e dos capacitores de placas paralelas, e como determinar a energia armazenada nesses capacitores. Na próxima aula, a gente vai ver como associar esses dispositivos no circuito, porque naquela imagem que eu coloquei lá no início da aula,
a gente viu que são vários, a gente pode associar vários capacitores no mesmo circuito. Eu não preciso de ter um único. Então, quais são as formas que a gente pode estar usando, de que maneira que a gente pode estar fazendo essa associação? Vou deixar isso para uma próxima aula, para o vídeo não ficar muito extenso aqui. Tá joia? Então por hoje é só. Abraço, até a próxima.